E olha só, você já viu quem é que está aqui do meu lado mais uma vez no nosso programa? Meu querido amigo, meu médico, sempre nosso super parceiro aqui no nosso programa, Dr. Mário Rocha, cirurgião plástico, especialista na sua função. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, Sueli. Doutor, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que nós nunca conversamos aqui. Olha, que nós já falamos de lipo, de abdominoplastia, nós já falamos da questão das cicatrizes, da última vez nós já falamos da face, mas nós nunca falamos sobre rinoplastia, que é a famosa e popular cirurgia no nariz. Porque o nariz está bem no meio do nosso rosto, não tem como você ficar disfarçando, nem que você use maquiagem todos os dias, independente do clima que a gente esteja, porque aqui é quente, então não tem maquiagem que dure. Mesmo assim, né, doutor, se você fizer um truquezinho aqui, de manhã, na hora do almoço já era, e você fala assim, meu Deus, meu nariz está saltado de novo, ou tem algo que me incomode. E nós vamos falar sobre isso. Doutor, é algo que incomoda muito as pessoas? Sim, Sueli, é uma das cirurgias que hoje representa, no total das cirurgias plásticas, de 10 a 15% do total de cirurgias plásticas. Ah, é mesmo? É um número até grande, sim, né? Sim, se você considerar que são dezenas de cirurgias, né? Você ter uma que sozinha representa de 10 a 15%. É bastante. E nesse número, né, na questão das cirurgias, na questão da rinoplastia, incomoda somente as mulheres ou os homens também? Também. E no caso dos homens em específico, o percentual é maior. Né? Por quê? Porque os homens procuram principalmente procedimentos no rosto, tais como pálpebra, orelhazinha abano e o nariz. Então é bastante procurado. Lógico que no total de cirurgias as mulheres fazem muito mais. Homem opera mais nariz que mulher? No meu consultório, não. No meu consultório, as mulheres operam mais tudo, né? É porque a gente se cuida mais, nós prestamos mais atenção nos detalhes. Mas a questão do homem se cuidar é muito legal. Eu acho bacana, o senhor sabia? Tem homem fazendo botox, fazendo lipo. Hoje tem bastante coisa fazendo. Ó, eu vou falar algo pro senhor, que eu comentei esses dias, nós conversando. A gente sempre conversa com bastante gente. Assim, os homens reparam muito numa mulher bem cuidada, numa mulher bonita. Mas, ó, vou falar uma coisa pro senhor aqui, que é homem, vou falar uma coisa pra vocês aqui que também estão me acompanhando, principalmente as mulheres, né? Que é o nosso maior público. Nós também reparamos, sabia? Sim. Nós reparamos nas rugas, nós reparamos na pele, nós reparamos em tudo. O senhor que pensa que não. É uma olhada assim, é um raio-x feminino. Sabe quem que traz? Quem que traz o paciente homem na maioria das vezes? A esposa. Olha que legal! Normalmente a esposa vai lá, gasta comigo, faz alguma cirurgia, alguma coisa assim. Depois ela leva o marido. Ah, mas você sabe que eu acho isso muito bacana? Normalmente, a esposa que cuida do marido, eu acho muito legal. A filha, às vezes, vai lá, pai, faz tal coisa. Que legal! A maioria dos homens chega junto com algum familiar. Normalmente, esposa ou filha. Nossa, eu acho o máximo isso, sabia? Um cuidando do outro. Nossa, quando é casal, então, eu acho fenomenal. No meu consultório é bem comum. Que legal isso. Doutor, vamos lá então. Só para as pessoas acompanharem certinho, aí no decorrer da nossa conversa a gente vai se aprofundando no assunto. O que é a rinoplastia? Sueli, de uma forma bem simples, bem resumida para quem está em casa, é a cirurgia plástica do nariz. Né? Então é a cirurgia plástica do nariz, é uma cirurgia que visa modificar a estética do teu nariz. Doutor, na questão da rinoplastia, ela é somente uma questão estética? Não, aí a rinoplastia sim, né, ela é uma cirurgia pelo nome estética, mas que muitas vezes ela é associada a outras cirurgias, né, como a correção do septo, como a turbinectomia, que é uma correção daquela carninha esponjosa de dentro do nariz. Que é muito comum. Sim, é muito comum. Então, ela é associada a outras cirurgias para, junto com a sua melhor estética, ocorrer uma melhora da sua respiração. Quando necessário, obviamente, né? Tá. Doutor, existem vários tipos, né, de nariz. Aquele que tem o ossinho mais saltado, aquele que tem aqui mais aberto, né, as narinas mais abertas, aqueles que são mais achatadinhos. Gente, é uma infinidade. Cada um com o seu nariz, tá? Cada um aí com o seu nariz e com o seu formato. Doutor, e nessa questão, existe a questão da cartilagem, como também a questão do osso. Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença? Sim. Você tocou num tema muito importante. Existem vários
tipos de nariz. E é uma coisa que muitas vezes acontece no meu consultório, da paciente chegar com uma foto de um nariz, olha, eu gosto desse nariz aqui. E você tem que muito bem avaliar para ver se aquele nariz, que é um nariz bonito, que ela trouxe naquela foto, mas se fica bonito no rosto dela. Quer ver um exemplo bem fácil para todo mundo que está em casa entender? Todo mundo acha os lábios da Angelina Jolie, a boca da Angelina Jolie, linda, né? Bonita, Todas, sim. mulherada acha, todas acham. Me fala uma pessoa que ficou com a boca igual a dela que ficou bom. A boca da Angelina Jolie é bonita no rosto dela. Porque é dela. Porque é dela, porque é um conjunto, não é só a boca. Talvez tenha aquele destaque, mas é um conjunto, é uma harmonia que existe. E quando vai se fazer a cirurgia do nariz, essa é a minha principal preocupação. É fazer um nariz, eu particularmente, eu gosto assim. Que as pessoas vejam, notem alguma diferença, mas não consigam falar assim, você fez o nariz, hein? Fez o nariz, hein? Porque aí é aquela coisa, o Michael Jackson, todo mundo sabia o que fez, né? O que tem no seu nariz? Então o ideal é tentar fazer uma cirurgia, na minha opinião, tá? Com certeza. Que tenha o resultado mais natural possível. Que é isso que a gente quer, né? Às vezes tem alguns cirurgiões e algumas pacientes também que querem aqueles resultados mais artificiais. Eu, particularmente, eu não gosto. Do mesmo jeito que em outras cirurgias também, eu não gosto muito daquele resultado artificial. É igual a prótese, por exemplo. Eu gosto aquele colo bonito, marcado sim, mas não aquela coisa que você sabe, você tem certeza absoluta que está aquela coisa vincada. Sim. Né? Eu já não é uma coisa que me agrada tanto. Assim como o nariz também, eu acho um nariz mais harmônico, né? Mais delicado, mais bonito. Até porque está mais sempre visível, sim. né, doutor? Essa questão de nós falarmos da naturalidade, eu acho perfeito, porque eu tenho a mesma opinião que o senhor. Quanto mais nós pudermos fazer de uma forma que fique mais natural, melhor ainda, porque a gente vai envelhecendo assim, né? Vamos dizer, envelhecendo naturalmente. Doutor, agora eu vou tocar num assunto bem assim delicado, né? E muito sério também, porque toda cirurgia é séria. Primeiro nós temos que ter um especialista. Sim. Isso é algo fundamental que eu sempre falo aqui e sempre realmente bato nisso. Doutor, na questão da cirurgia do nariz, da rinoplastia, quais as precauções que eu tenho que ter, especificamente nessa, né? Não vou tocar na questão das outras cirurgias, mas especificamente nessa mesmo. Qual é a principal precaução que eu tenho que ter? Sueli, isso é a principal preocupação para todas as cirurgias, para qualquer tratamento que você buscar. Procure um profissional da sua confiança. Veja as credenciais dele. Peraí, ele é realmente especialista? Ele tem essa especialidade? Hoje, gente, internet é bem tranquilo. Você consegue ver, né? E cuidado com as falsas promessas, que é o que a gente tem na internet. Eu vejo um monte de fotos de antes e depois, de nariz, que o pessoal põe. Primeiro que não pode, tá, gente? É proibido você postar foto de antes e depois. Então, mas é nessa questão mesmo que eu estou perguntando Quando o cirurgião já faz isso, já é considerado infração ética. Quer dizer, você já considera que não é um cirurgião ético. Então, a partir daí, eu já não teria confiança. Eu, como paciente, não teria confiança. É proibido, isso não é o cirurgião plástico, o médico. O médico não pode mostrar fotos de antes e depois, está no código de ética nosso lá. E muito cuidado, porque às vezes nessas fotos, o antes está sem maquiagem, o depois está com maquiagem. Quer dizer, muitas vezes a própria maquiagem daria uma melhora muito boa. Entendi. Né? Então é aquele intuito de mostrar que realmente ficou muito bom, mas também às custas de uma maquiagem toda. Então o ideal você quer mostrar uma foto de anos depois, quando a gente mostra para as pacientes, quem é minha paciente sabe, é sempre o mesmo fundo, sempre a mesma posição, sempre tudo certinho, não tem aquela coisa antes com maquiagem, depois sem, né? Porque fica aquela também coisa. Não seria algo Lógico real, que né, assim, doutor? você na tua rede social, você fez, está feliz, né? Você quer postar, tudo bem, você pode, né? Você não é médico, você pode. Agora o médico não, o médico tem que respeitar as regras. Doutor, outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor. Eu vou bater de novo na questão do especialista. Por quê? Porque toda cirurgia é muito séria. Meu nariz não deu certo. Eu vi algo lá que é bem enganoso, que é algo bem ilusório, e, como o senhor falou, e de repente eu vou lá e aí... E o senhor falou algo no começo, assim, fundamental, harmônico. Aí o meu nariz ficou bem pequenininho, porque nós já vimos vários casos disso. Nariz bem estreitinho, bem pequenininho, tudo isso aqui muito lixado. E na hora a pessoa já olha
E realmente é algo assim muito ruim. Sim. Tem como se consertar isso? Existe isso, doutor? Não existe isso? Porque vamos falar uma verdade, uma realidade. Acontece e acontece Sim. muito. Se lixa demais, se fecha demais. É uma transformação tão grande, assim, parece que a pessoa, o médico, enfim, pensou somente no nariz, me desculpe se eu estiver falando errado, e esqueceu o resto do rosto. Sim, sim. Sueli, eu vou te dar uma resposta que serve para todas as cirurgias. Tem como consertar, que foi a tua palavra? Talvez não. Talvez você realmente não consiga deixar 100%, deixar a nota 10, mas tem como melhorar. É muito difícil eu olhar para alguém e falar, olha, não tem o que fazer, não tem o que melhorar. É difícil, isso é difícil. Normalmente existe alguma coisa que pode ser feita para melhorar. Talvez não vai ficar 100% numa situação de uma cirurgia secundária, numa situação adversa, mas melhorar a gente consegue. Qual é a mais simples de se fazer? Não vou dizer mais simples, até porque Sim. toda cirurgia é algo muito sério. Mas qual que é a diferença entre nós mexermos somente na cartilagem do nariz Sim. e nós tivermos que realmente tirar um osso, ou vou falar popularmente, como a gente vê aí, quebrar o osso do nariz? Isso existe? Quebrar o osso do nariz? Existe. Eu tenho muitas pacientes que chegam para mim, doutor, o meu é só o dorsinho, né? E as pessoas às vezes imaginam que é uma coisa simples. O nariz, para você ter harmonia, o que acontece? Você às vezes acaba tendo que mexer nele todo. Mesmo quando uma alteração é pequena ou é só aquela. Vou dar um exemplo né, da gibinha que muitas vezes tem. Se você somente lixar essa giba, isso aqui vai ficar quadrado. Né? Vai ficar quadrado, porque ele é levemente afilado, vai ficar quadrado. Então você precisa fazer um tratamento aqui da parte óssea. Bem aqui, que é nessa minha lateral do meu nariz. Exatamente. Olha, tem um osso mesmo aqui. Você precisa fazer. Normalmente, quando você mexe aqui também, altera a harmonia entre o dorso, que é isso aqui, e a ponta. Então, normalmente, você tem que fazer a ponta. Muitas vezes, você tem um desvio de septo. Então, você tem que tratar o desvio de septo. Então, sendo bem franco, é muito difícil eu fazer uma cirurgia que foi aquela coisa, fiz só isso. O que acontece é que você faz, às vezes, menos, de uma forma menos pronunciada. Então, por exemplo, quem tem pouco aqui, você vai lixar menos. Isso é simples. Quem tem uma ponta pouco caída, você vai levantar menos. Mas, normalmente, você acaba tendo que fazer uma cirurgia completa para dar um resultado harmônico. E nessa sua pergunta, em questão de cirurgia completa, não tem como mexer só em algo para deixar bonito, eu vou perguntar outra para o senhor. Eu posso fazer esse tipo de cirurgia, por mais simples que seja, em relação ao nariz ou outro, num consultório? Eu nunca faria, nem como médico, nem como paciente, entendeu? O ideal é que você faça sempre a cirurgia num ambiente hospitalar, com uma estrutura, intercorrências podem acontecer, situações que a gente não pode prever, às vezes você não sabe que tem uma alergia a medicamento e tem. Quando você está ali num hospital, gente, o centro cirúrgico, eu falo para as pacientes, tem uma estrutura muitas vezes melhor até que uma UTI. Em termos de equipamento, você às vezes, em alguns lugares, tem estruturas muito boas. Então, é muito mais seguro fazer essa cirurgia num centro cirúrgico de um hospital, né? Agora é aquela coisa, aí vai da consciência de cada pessoa. Não, mas eu tenho que perguntar isso, doutor, Sim. até por causa das notícias que nós ouvimos, do que a gente vê. E hoje nós vemos várias coisas sendo feitas realmente em consultórios, né? Como se fosse algo simples de acontecer. Por isso que eu tenho que perguntar isso para o senhor. Porque é uma cirurgia e toda cirurgia tem os seus riscos. É igual o senhor falou, eu não faço. Eu, como especialista, não vou colocar meu paciente em risco de maneira nenhuma. Demora muito uma cirurgia de rinoplastia? Depende, né? Mas assim, existe uma duração média na base de 2 a 3 horas de duração média. Né? Alguns casinhos mais complicados até 4 horas. Isso é uma duração média, né? E o meu pré-operatório, como que é? É mais simples do que os outros? Não, na verdade o pré-operatório da cirurgia do nariz é de certa forma parecido
com o pré-operatório de outras cirurgias. Você vai ter a consulta, na consulta vai ser perguntado, feito perguntas se tem alguma doença, alguma situação nesse sentido, vão ser feitos os exames pré-operatórios. Normais? Normais. Aqui em Sinop nós temos a consulta com o anestesista, que é muito importante. Os pacientes me perguntam muito, que anestesia que vai usar? Então já ia perguntar. Vamos começar então, vamos continuar por aí. Então tá, fiz os meus exames normais, tudo ok, como qualquer outra cirurgia, deu tudo ok. Centro cirúrgico, por favor. Especialista, por favor. E agora estou na sala. E anestesia? Nossa, que muito interessante isso. Sabe que às vezes a gente vê alguns casos de, dá para fazer com uma anestesia local. Eu vou ser bem franco, as minhas pacientes não. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei. Normalmente você começa a mexer aqui na cartilagem, né? E aqui daria para fazer com anestesia local. Mas aí você vê que o osso não ficou legal. Gente, não pega anestesia local no osso. Meu Deus. Não tem como. Então, ou você não mexe... Nossa, só de pensar... Não pega. A anestesia local no osso não pega. Então, você precisa de uma anestesia melhor. Existem algumas anestesias que podem ser feitas. Sempre eu falo, conversa lá com o anestesista, né? Ele pode estar te explicando. Aqui em Sinop, de rotina, a gente tem utilizado a anestesia geral, que apesar desse nome, das pessoas às vezes terem um pouquinho de medo, é considerada, se não a mais segura, uma das mais seguras anestesias que tem. Entendo. Doutor, já tirei agora a minha dúvida sobre anestesia, tudo certinho. Fiz a minha cirurgia e o meu pós? O pós é onde varia muito, dependendo do cirurgião que você opera, né? Então as pessoas falam, vai colocar tampão, vai ter que ficar com gesso, né? O que acontece? Eu particularmente já tenho evitado esse tipo de situação. Por quê? Não porque está errado quem faz isso. Mas, por exemplo, quem já operou tampão, colocou tampão, sabe que é muito desconfortável. Então é um desconforto. Se puder não usar, melhor. Aquele tampão também é um meio para as bactérias se proliferarem, né? Então, se puder não ter, melhor. Gesso a gente já não usa há muito tempo. Aqui em Sinop eu nunca engessei ninguém, né? Gente. O que se utiliza é um molde plástico. Na maioria das vezes é um molde plástico. Ele vem retinho assim, aí você coloca ele num líquido quente, num soro bem quentinho, e ele amolece, você molda no rosto da pessoa aquele molde. Tecnologia, né? E você pode... Quer dizer, você deixa aquele molde que é muito mais confortável, ele é furadinho, deixa a pele respirar. Alguns casos nem isso a gente utiliza. Casos menores, às vezes não precisa nem do molde. Eu preciso dormir no hospital? Normalmente sim. Por uma questão de segurança, né? Eu falo para os pacientes, você vai operar de manhã, vai provavelmente para o quarto à tarde. Para ter alta à tarde ainda, pode ser que durante a noite aconteça alguma intercorrência. É por segurança mesmo, por segurança, né? Você está dentro do hospital, tem toda aquela estrutura. Vai para casa, às vezes vai ter alguma dúvida, vai acontecer alguma coisa à noite, está em casa. Eu prefiro que as pacientes fiquem no hospital. Doutor, fiz a minha cirurgia. Quanto tempo depois eu não corro risco? Risco que eu digo assim, bati meu nariz. Vamos lá, gente, dei com a cara na parede. Fui lá para uma festa de nariz novo, aí vem porque... Gente, sempre acontece. Sim. Doutor, sempre acontece. Ninguém pisa no seu pé. Você machucou o dedo, alguém pisa no seu pé. Nunca ninguém dá uma cotovelada no seu nariz. Você fez a cirurgia, alguém dá uma cotovelada no seu nariz. Vamos supor que aconteça alguma coisa. Quanto tempo depois eu não corro esse risco? Ou de bater o nariz, de eu perder a minha cirurgia? Isso pode acontecer? Pode, isso ali é muito raro, tá? Mas vamos supor que aconteça. Muito raro, porque as pessoas às vezes ficam um pouquinho inchadas, acabam até evitando, de né? sair. Tem os cuidados. Bem que tem gente que já sai logo cedo. Mas eu quero mostrar meu nariz novo. O nariz tem a vantagem que ele está numa área que normalmente, por ser mais alta, é difícil, né? Um encontro com o ombro, alguma coisa assim é mais difícil. Mas pode acontecer. O que eu sempre falo para os pacientes? Os dias que você tem que ter maior cuidado são os primeiros dias. Então, quando você cortou o osso, né? O osso está solto ali, está cicatrizando, até ele cicatrizar, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então, vamos colocar os primeiros 30 dias, um cuidado maior. Porém, vamos colocar uma situação. Você lá é um homem, operou e foi jogar futebol e levou uma bolada com 35 dias, não? Sim. Aí também, nesse né? caso, atividade física, 90 dias. Para esse tipo de atividade física, que pode ter um impacto. Né? Entendo. No caso de um jogo de futebol, um jogo de vôlei, você pode ter um impacto bem forte, né?
aí 90 dias. Ah, ok. E as mulheres? Sol? Porque eu quero pegar sol, quero Sim. ficar bronzeada, quero deixar o meu rostinho bonitinho. Quanto tempo? Outra pergunta muito boa. Isso depende da cirurgia. Como normalmente no nariz as cicatrizes elas estão escondidas, então você pode tomar aquele sol no rosto a partir do momento que não exista nenhuma manchinha na tua pele. Às vezes fica um pouquinho roxinho, né, da cirurgia. Não fica, gente, mais aquele olho de guaxinim, graças a Deus isso não fica mais. Meu Deus do céu. Tá? É raro, é muito raro. Olha, faz tempo que não acontece isso. E enquanto a pele ainda está um pouquinho manchada, evite o sol, porque ela pode permanecer manchada se você tomar sol nesse período. No caso da cicatriz, como ela é escondidinha, aí a gente não tem essa preocupação. Posso fazer uma pergunta? Pode. Uma bem assim mesmo. Vamos lá. Gente, eu adoro perguntar isso. Doutor, o senhor fez a cirurgia? Essa eu vou ter que perguntar, porque eu fui pesquisar sobre o nariz e eu achei tanta coisa interessante. Aí o senhor sempre mostra pra gente, eu falo pra gente, porque eu sou paciente do senhor. Olha aqui, Sueli, você antes e você depois. Né? Vamos lá. Quando o senhor mostra a rinoplastia, principalmente, por exemplo, ou vou falar das mulheres e dos homens, assim, olha aqui, o seu nariz antes e o seu nariz depois. Vamos falar um pouquinho disso? Gente, eu adoro perguntar isso, porque a pessoa fala assim, meu Deus, você sabe qual que é a sensação? Eu, pelo menos, tive essa sensação, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Sim. Realmente tem essa sensação. Até com a cirurgia das mamas, até um pouquinho mais do que a mulherada. O nariz só tem um detalhezinho, que ele é diferente da cirurgia da mama. Ele é igual e ele é diferente. Por exemplo, em relação à cirurgia das mamas. A menina coloca prótese, no dia seguinte aquele peito está inchado. Ela está achando aquela coisa linda, aquele peito está super inchado, né? Depois, quando desincha, que ela não gosta, que ela fala, ficou pequeno. Aí ela fala, será que não ficou pequeno? Devia ter colocado mais. Então ela gostou quando estava inchado. Às vezes mais. O nariz é o contrário. Então o nariz eu opero, normalmente já tiro a foto no momento que eu acabo a cirurgia, já tiro uma foto, que aí eu tenho o resultado que eu acabei de fazer. Né? Sim. Porque no dia seguinte está inchado. No outro dia vai estar inchado, então ela vai demorar para ele desinchar de novo. E o nariz inchado ninguém gosta, o peito inchado a mulherada gosta, o nariz não. Então o que acontece? Realmente as pessoas ficam satisfeitas, mas o nariz você tem que ter mais paciência. Gente, quando eu falo paciência, pelo menos 6 meses. O ideal 1 ano, algumas pacientes levam 1 ano para realmente chegar naquele resultado final. Eu falo que até 6 meses, assim eu acho normal, doutor. Porque sim. Então o seu organismo entrar ali e começar a processar tudo de novo, e ainda mais quando é rosto, quando é algo tão delicado, eu acho que 6 meses, eu acho que não é tanto tempo assim. É porque a gente quer ser imediatista, exato, né? Você falou tudo. Já quer sair dali da sala de cirurgia mostrando o nariz e para todo mundo ver. Isso que é muito legal. Mas eu vou usar fazer uma brincadeirinha, mas uma brincadeira séria. Gente, por favor, não coloque o seu nariz aonde ele não é chamado. O que eu tô querendo dizer com isso? Questão de profissional, questão de especialização. Eu perguntei sim para o Dr. Mário Rocha a questão do consultório, porque a gente vê aí na internet toda hora enxertos daqui, de produtos dali, e molde o seu nariz aqui, e molde ele de outra maneira, e aquilo acaba durando muito menos do que você imagina, com tantas coisas que nós vimos aí. Sabe, doutor? Então, realmente eu perguntei na questão do consultório, na questão que o senhor tocou muito bem da anestesia, dos tipos de cirurgia, se tem esse conserto ou não, os cuidados que eu tenho que tomar, essa observação de você realmente ficar no hospital, do paciente realmente ter essa alergia que possa acontecer. Então, por isso que eu falo, a gente não pode botar o nariz, colocar o nosso nariz onde a gente não é chamado, né? Nesse sentido, porque a questão da segurança, doutor, é muito séria. Além de você estar lidando com um sonho, eu sempre falo aqui que a cirurgia plástica, ela é um sonho, e ela é um sonho, doutor, ela é. Consequentemente, quando a pessoa sofre algum acidente, mas na maioria das pessoas, dos homens, das mulheres, é um sonho que você tem. De se sentir bem, de ficar melhor, de se olhar, de ver que você está mais bonito, que deu certo. É uma satisfação e tudo fica melhor. Você se sente melhor, você se sente mais feliz. Então, eu acho que é
tão importante, não é só uma questão de beleza, é uma questão realmente de segurança, uma questão de autoestima, uma questão de um investimento em você. Vocês me acompanham aqui, todo mundo sempre soube, que eu sempre falo do Dr. Mário, às vezes até ele fala assim, nossa, Sueli, você nem precisa falar tanto, mas eu falo porque eu conheço, falo com conhecimento de causa, e eu falo também porque eu já vi muitas pessoas frustradas, sabe, doutor? E como a gente é mulher, eu só vou fazer aí meus 40 e tralalá, né? Que eu já sempre falo aqui. Então a gente quer cada vez mais ficar bonita e ficar de uma forma mais natural. Então eu acho que quando você tem uma pessoa da sua confiança, eu acho que isso é de extrema importância. Sim, sim. E é uma coisa assim, gente, nenhum médico é Deus, eu não sou Deus. Nós não somos perfeitos, nós temos as nossas limitações, por isso que a gente está sempre estudando, sempre indo em congresso, sempre procurando melhorar. Então, eu oriento, e é isso mesmo, Sueli, procure um profissional da tua confiança, cuidado com as promessas, né? Cuidado com as promessas, porque às vezes aquela promessa não vai corresponder à realidade, e faça o teu dever de casa, né? O teu dever de casa é isso. Faça uma pesquisa antes e depois cuide do depois. Quantos anos de Sinop? 8 anos. 8 anos, aqui. Aqui junto com a gente. Sim. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo. Eu já tenho a nossa pauta para nossa próxima entrevista. E olha, vocês fiquem ligados que vai ser show. Ele não sabe ainda, não falei. Pior que eu não sei mesmo. Ele não sabe, mas nós vamos falar. Eu tô pensando o que vai ser. Doutor, muito obrigado. Seja sempre Sueli. muito bem-vindo. É uma honra e um prazer receber o senhor aqui todas as vezes. Sueli, igualmente, viu? Obrigado. E olha só, não perca a nossa próxima entrevista, tá? Porque da próxima vez que o Dr. Mário Rocha vier aqui, você vai se surpreender. Fica ligado aqui comigo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já, não saia daí.